Bom dia! Eu sou a Tânia, professora da Faculdade de Nutrição da UFG e venho aqui trazer para vocês alguns conhecimentos sobre sal e sódio, Sobre esse mineral tão importante para o nosso organismo, mas cujo excesso nos traz muitos problemas, A gente tem, por exemplo, o caso da hipertensão. Qual que é a composição do sódio? O do sal de cozinha que a gente está acostumado, O sal de cozinha, na sua maioria, é o cloreto de sódio, Tem 90% de cloreto de sódio, mas ele também tem iodeto de potássio, aquele sal de cozinha iodado, E alguns pequenos quantidades de substâncias para diminuir a umidade do produto. A gente sabe que ele fica meio cheio de... ele é higroscópio, Então fica difícil de manter o sal para poder ser adicionado na nossa refeição. E é o ferrocianeto de sódio, o ferrocianeto de alumínio e o silicato de sódio. Então, o NaCl, que está composto em 99% do nosso sal de cozinha, 40% dele é sódio, 60% dele é cloro. O sal de cozinha também é conhecido como sal-gema ou halita. E qual que é a relação entre sal e sódio, A gente vê que no rótulo dos alimentos a gente tem o teor de sódio, mas na verdade quando a gente tempera os alimentos, a gente está usando sal. Como que a gente entende isso, Como que é essa relação? No geral, 1 grama de sódio são 400 miligramas de sódio. 1 grama de sal são 400 miligramas de sódio, E assim, dependendo da composição do sal, ele vai ter uma diferença. Então, na Wikipedia, por exemplo, a gente tem esse valor ali de 387,6 miligramas, Só lembrando que 1 grama equivale a 1000 miligramas, O sal a gente está expressando aqui em gramas e o sódio em miligramas. A OMS, ela recomenda que a nossa ingestão de sal máxima seja 5 gramas por dia, mas o que acontece é de 9 a 12 gramas por dia. Isso é o que acontece na realidade na dieta do brasileiro, 2 gramas de sódio ou 5 gramas de sal, que é o recomendado, e o que a gente consome, tem consumido na verdade, é de 4 a 5 gramas de sódio ou 9 a 12 gramas de sal. E vamos ver aí uma regra de transformação, É importante a gente saber essa regra de transformação para a gente identificar, às vezes, um em relação ao outro. Então, a gente tem o sódio em gramas. Para transformar em sal em gramas, eu vou multiplicar por 2,5. Por exemplo, eu pego aqui o quanto de sal é em relação ao máximo de VD de sódio diário no Brasil. Então, o VD de sódio diário no Brasil, o valor diário de referência máximo que a gente deve consumir é de 2.400 miligramas ou 2,4 gramas, porque essa conversão de multiplicação por 2,5 é só para grama. Então, 2,4 gramas vezes 2,5 vai dar 6 gramas, ou seja, 6 gramas é um pouco mais do que uma colher de café. Essa é a recomendação máxima de consumo que a gente deve ter de sal. Então, vocês imaginam, Se uma pessoa tempera demais, ela vai estar consumindo muito mais que um pouco mais de colher de café. Vocês lembram qual que é o tamanho de colher de café, A gente tem a colher de café, que é a menorzinha, depois tem a colher de chá, depois tem a colher de sopa e depois a colher de servir, aquela grandona que a gente serve o arroz, por exemplo, Então, essa é a recomendação máxima de sódio. Isso se a gente consumisse, o sódio enxergando esse sódio. Muitas vezes ele está escondido atrás dos alimentos processados. E é isso que a gente vai conhecer um pouco hoje, O teor de sódio
dos alimentos processados, passando por todos os grupos alimentares. E fazendo ao contrário, como é que eu transformo o sal em gramas para sódio em gramas, né? Eu vou dividir por 2,5, vou fazer o raciocínio inverso. Então, por exemplo, se eu tenho uma colher de sopa de sal, que são 20 gramas, né, de sal, se eu divido por 2,5, eu vou ter 8 gramas de sódio, ou seja, 8.000 miligramas de sódio, que é 3,33 vezes o valor diário de referência considerado no Brasil, ou 4 vezes o valor diário de referência considerado na OMS. Quando a gente coloca esses teores em números, nos deixa muito claro como que a gente tem que realmente nos atentarmos para a ingestão de sódio. Aqui a gente tem a composição de vários tipos de sódio que existem no mercado, né? A gente tem o sal que vem do mar, que é o sal marinho, e a gente tem o sal geodésico, que vem das rochas, que na verdade vieram do mar, né? Se a gente for lá na história da criação da Terra, né, a gente vai ver que muitas das rochas estavam embaixo de mar. Então, na verdade, todos têm a mesma origem, né? No final das contas vieram do mar, só que os da rocha são mais antigos, né? E aí tem um pouquinho a mais de minerais que os outros sódios, do que os outros sal. Então, são dois slides aí de tipos de sal, né? Esse tem o sal da Índia, o teor de sódio dele é 368, né? Então, a primeira coluna é em 1 grama de sódio. Eu estava falando para vocês que a média é 400 miligramas, né? Então, a gente tem 368, esse sal rosa boliviano 370, esse sal rosa do Himalaia 368, o sal branco do Havaí 321, o sal vermelho de Raleca do Havaí 309 miligramas de sódio em 1 grama de sal. E o sal marinho natural do Pacífico da Nova Zelândia 383. Então, a gente pode verificar aqui que ele varia, né, de 303 a 400. Então, dependendo do tipo do sal, você tem uma composição variada, sim, em sódio. Mais tipos de sal aqui, né, sal marinho light, aí mesmo o light aqui da França é 338, quer dizer, light. Tem uma redução, mas em comparação, né, aos outros continua alto. E aqui, o sal marinho do Vietnã, 439, o outro aqui, 441, de Portugal. Quer dizer, então tem uma variação de teor de sódio, né? A primeira coluna é por 1 grama de sódio, a segunda coluna seriam por 5 gramas de sal. E aí a gente tem o atendimento aí da recomendação de 2.000 ou 2.000 miligramas, se é do Brasil ou se é pela OMS. E o sal, muitas vezes o pessoal fala, né? É porque o sal branco, ele é menos saudável que o sal do Himalaia. A diferença é o sabor, né? Mas assim, se a gente for comparar as outras fontes de minerais que tem nesse sódio, comparando com a ingestão diária recomendada, que é o DRI, é quase nada de mineral. Por exemplo, o sal refinado, ele tem 2 miligramas de cálcio, o sal marinho tem 6,5 miligramas de cálcio, o sal grosso tem 3,5, o sal rosa 8, mas a ingestão diária recomendada é 1.000 miligramas. O que representa esses dois no universo de 1.000? O potássio, 4,5 miligramas num tipo, 9 em outro, 11 em outro, 14 em outro, mas a ingestão diária recomendada é 4.700, né? Então, assim, os minerais que tem são irrisórios.
O que tem é a diferença de cor, que tem esse sal, né? E também a diferença de sódio, como eu mostrei para vocês, né? E outros minerais presentes são ferro, zinco, sódio, que vai dar a coloração do sódio, né? E que são quase nada, né? E a gente pode estar consumindo excesso de sódio sem saber, né? Por exemplo, até os próprios vegetais enlatados, como milho, feijão, ervilha, tremoço, grão de bico, eles têm excesso de sal comparado com o valor calórico do alimento. Eles têm o sal que são colocados para a preservação desses enlatados, né? E os campeões são os salgadinhos, como estão aí, os biscoitos salgados, a batata frita, o caldo concentrado de galinha, de carne, os macarrões instantâneos, né? Não bem o macarrão, mas o tempero que é usado nesse macarrão, os embutidos em geral, salsicharias, presuntos, linguiças, os vegetais, como eu disse, e as azeitonas. Esses são os campeões de teor de sal, né? E aqui tem alguns exemplos, sendo que o shoyu também é um alimento bem concentrado, mortadela, salame, salgadinhos, sopas, queijos, como mussarela, provolone, os queijos amarelos, temperos prontos, alimentos congelados, macarrão instantâneo, refrigerante e suco light, embutidos, caldos de carne, ketchup, mostarda, molho inglês, manteiga, margarina, com sal, defumados em geral, como bacon, bacalhau, charque, enlatados e alimentos prontos, como hambúrguer, pastel, quibe, coxinhas, todos muito ricos em sal, né? E aí a gente tem, né, políticas públicas para reduzir esse sódio, né? A OMS estabeleceu uma ação global entre 2013 e 2020, com 6 objetivos e 9 metas, né? E uma delas é a redução de 30% da ingestão de sódio pela população mundial até 2025, né? E redução de 25% das mortes relacionadas ao consumo excessivo de sódio, né? Que provoca a hipertensão e comorbidades relacionadas. Hoje até a Covid-19, né, ela é mais pronunciada em indivíduos com doenças cardiovasculares. Então, a diminuição da redução da ingestão diminui a incidência dessas doenças cardiovasculares e, portanto, as comorbidades, inclusive de infecções virais. E quais são as ações do Brasil para reduzir esse sódio, né? O Ministério da Saúde lançou o Plano de Ações Estratégias para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis de 2011 a 2022 e tendo a redução do consumo médio de sódio, né? Redução do consumo a partir de acordos voluntários com a indústria de alimentos, né? Esses acordos foram firmados em vários termos e estabelecidos em 16 categorias de alimentos. O primeiro termo, por exemplo, foi pães de forma, bisnaguinhas e macarrão, né? E aqui eu trouxe um trabalho para vocês que eu achei muito interessante. É um trabalho de conclusão de curso, por incrível que pareça, né? Ainda está sendo publicado. Feito então com 3 a 4 produtos de diferentes marcas por grupo de alimentos. Eles estudaram 159 amostras da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, pegaram as informações de marca, porção em gramas, porção do sódio por 100 gramas do alimento também. Então fizeram a porção por quantidade de sódio por porção e quantidade de sódio por 100 gramas do produto. E classificaram eles de acordo com a Resolução 54 de 2012, que é a Resolução de Informação Nutricional Complementar, promulgada pela Anvisa, que estabelece algumas regras para você dizer se um alimento é baixo teor de sódio, muito baixo teor de sódio.
uma regra da OPAS 2016 que divide o valor calórico do alimento pela quantidade de sódio em miligramas, né? Porque essa relação é importante. Muitas vezes um alimento que tem baixo valor calórico, ele tem alto teor de sódio. Então a relação quilocaloria-sódio é alta, é acima de 1, considerado excessivo. E uma classificação aqui pela Food Standards Agency de 2014, né? Então, essas foram as classificações. Vamos ver aqui como que é a classificação da Resolução 54. Ele considera que um alimento com baixo teor de sódio, ele tem um máximo de 80 miligramas por 100 gramas ou tem aí um cálculo para porção menor. E um alimento com muito baixo teor de sódio, ele tem um máximo de 400 miligramas. E um alimento, para dizer que não contém, ele pode ter um máximo de 5 miligramas. Então, um alimento ele pode ter 4,9 miligramas de sódio e estar rotulado como não contém sódio, certo? A classificação da Food Standards Agency é que o nível baixo de sódio é 0,3, um nível menor que 0,3 gramas, o nível médio de 0,3 a 1,5 gramas de sal e o nível alto 1,5 a 100 gramas. Já uma outra classificação que esse estudo não trouxe, mas que eu trouxe por conhecimento de vocês, é a classificação da Comissão Europeia, que classifica como nível baixo 120 miligramas, muito baixo 40 miligramas, sem sódio 5 miligramas e sem adição de sódio 120 miligramas por 100 gramas do alimento. Vejam que as recomendações internacionais são bem mais restritas que a recomendação brasileira pela Anvisa. É bom a gente ter isso em mente. Aqui a gente tem o teor médio de sódio no Inquérito Nacional de Alimentos, de Alimentação, realizado em 2008 e 2019, em que a gente tem o teor máximo de sódio pactuado para os anos de 2013, 2016 e 2017 e o percentual final de redução ao final dos 5 anos da pactuação segundo o grupo de alimentos. Então, houve o acordo voluntário com a indústria de alimentos e esse artigo científico ele trouxe o resultado, né? O quanto que tinha antes da pactuação, o quanto que teve depois da pactuação. E, no final das contas, em relação à última pactuação, que é de 2017, quanto realmente teve de redução do sódio em termos dos grupos alimentares. Então, em 2008 e 2009, a gente tinha a margarina com 526 miligramas de sódio por 100 gramas de alimentos. Em 2013 foi encontrado 1.089. Em 2016 pactuou-se para 715. Em 2017 não teve pactuação e a redução em relação ao primeiro valor encontrado, que é 526, e a última pactuação, que é 715, na verdade, não houve redução. Olha só, a pactuação era maior do que a verdadeira a concentração inicial do sódio. Isso é uma das controvérsias em relação a esses acordos voluntários. As metas estabelecidas já estavam atingidas, né, em muitos alimentos. É o caso, por exemplo, da margarina. Por exemplo, a pactuação para biscoito salgado era de 389 miligramas de sódio, tudo bem. Ela estava em 405, 389 reduziu aí 11 gramas. Já em 2016 a redução foi maior, foi 265. E aí a redução final do teor de sódio foi 34,6% de redução de sódio.
Então, nesses grupos alimentares, redução de sódio mesmo só teve em biscoitos salgados, salgadinhos de milho e biscoito recheado. Os outros não teve redução de sódio com a pactuação. Continuando aqui, o pão de forma teve uma redução de 2,5%, carnes, cereais matinais 6,1%, a maionese 88,8% e presunto 11,6%, batata frita 27,9%, biscoitos doces 8,9%, sopas instantâneas 9,5% e o pão francês 9,6%. Então, em 2017, a pactuação para o teor de sódio, por exemplo, do presunto foi de reduzir de 1.300 para 1.140 e depois para 1.120, quer dizer, uma redução pequena, né? E aí, então, a partir de agora, eu vou trazer para vocês o resultado desse TCC, que ele avaliou segundo as informações que estão no rótulo. Esse é um grande problema também que tem muitos estudos em teor de sódio. Eles se baseiam na informação da indústria de alimentos, né? Então, daqui por diante, eu tenho aí os resultados, né, da classificação de acordo com aquelas classificações internacionais, a classificação de acordo com a OPAS e a classificação de acordo com a Anvisa sobre o teor de sódio, né? Então, vamos ver aqui em relação à aveia. Estudou-se 5 marcas de aveia, a porção de 30 gramas, miligramas de sódio, 9 gramas numa marca aqui, que é a D, o resto não tinha. Essa marca em 100 gramas seriam 30 miligramas, porque ele fez o estudo por 100 gramas. E a classificação, segundo a resolução 54, né? 4 marcas não contém sódio, uma das marcas muito baixo teor de sódio. O sal em gramas por 100 gramas seria 0,075 em uma das marcas. Segundo a classificação da FSA, seria baixo teor de sódio e a proporção de quilocalorias por sódio, que é a conta que a OPAS recomenda, é 0,08, quer dizer, menor do que 1, então não tem excesso de sódio pela OPAS. Então, eu vi o primeiro alimento porque ele está trabalhando com o primeiro grupo, que seria um grupo de cereais, né? Então, eu apresentei a tabela, apresentei os resultados, agora a gente vai para os alimentos que são mais interessantes a gente observar, como é o caso, por exemplo, do biscoito salgado. O biscoito salgado, vamos ver ali no fim da coluna, ele está como excesso de sódio pela classificação da OPAS. Quando a gente divide o valor calórico pelo teor de sódio, a gente tem o valor acima de 1 para todas as amostras analisadas. 1,65, 1,30, 1,37, 2,06 para a marca D e 1,55 para a marca E. Então, comparando o valor energético com o teor de sódio, esses alimentos têm excesso de sódio, né? Classificando aqui pela FSA, eles teriam esse biscoito salgado, alto teor de sódio na marca A, marca B, médio teor de sódio, marca C, alto teor, marca D, alto teor, marca E, médio teor, ou seja, variando de médio a alto. A quantidade de sal contida nesses alimentos é de 1,55 gramas de sal, lembrando que a recomendação são 2 gramas, isso por 100 gramas, né? Se a gente consumisse 100 gramas. 1,48, 2,31, 1,75, então consumindo 100 gramas desse biscoito só pelo biscoito, que é um alimento processado, a gente já quase que atingiria a recomendação da ingestão de sódio, né? Aqui a gente tem a quantidade de sódio em miligramas
quarta coluna, e a informação, ele é rotulado como a porção de 30 gramas, né, que seria em torno de 4 biscoitos. Geralmente, uma pessoa come mais que 4 biscoitos. Em 4 biscoitos, ele teria ali 186 miligramas de sódio, que não é muito alto. O problema é quando você faz a conta para 100 gramas, né? Então, continuando aqui com outros alimentos, né? Do grupo 1, que seria o grupo de cereais, pães. Aí a gente tem bolos e canjica, né? Então, não tem excesso de sódio em relação ao valor calórico e o teor de sódio. Tem baixo valor, segundo a classificação da resolução. Não contém, então, são alimentos que a gente não precisa se preocupar. Continuando aqui, em relação ao pão, todos os pães estudados em Natal, segundo as informações do rótulo, têm excesso de sódio, verificando pelo valor calórico e teor de sódio. Então, todas as marcas. A flocos de milho, das 5 marcas estudadas, 4 têm excesso de sódio, classificado como de médio a alto teor de sódio, se a gente verifica em 100 miligramas de alimento, né? Isso, e aí aqui foi estudado, né? Só relembrando pela porção e por 100 gramas. Então, considerando aqui, interessante que a porção do alimento da marca A muda para 45 gramas, da marca B para 24 gramas, que está errada essa porção, né? Porque, segundo uma outra resolução, uma porção teria que ter em torno de 50 gramas, a não ser que seja comercializado em porções individuais, que deve ser o caso desse alimento. A marca C, 58, quer dizer, as porções estampadas nos rótulos, elas são bem diferentes, né? O que eles definem como porção estampada pelo rótulo. Então, para cada alimento, a gente tem que observar isso, que a porção é diferente, a quantidade em 100 gramas é diferente também, né? Aí o grupo 2, o grupo das frutas, vamos ver aí a classificação. Suco de frutas não tem problema, né? Eu vou dar uma repassada em todos os alimentos para a gente ter, assim, um conhecimento geral, né, dos alimentos processados. Aqui a gente só está trabalhando com alimento processado, é bom vocês observarem isso, né? Então, não tem excesso de sódio, é classificado como alimento com baixo teor de sódio. Uma porção de 200 gramas tem em torno de 8,3 miligramas, 4,3, 2,64, 11 miligramas, quase nada, né? Então, podemos consumir suco de frutas em relação ao sódio sem problema nenhum. Aí agora a gente chegou num grupo preocupante, o grupo 3, que seriam os alimentos cárnicos, né? A carne seca, por exemplo, em 30 gramas de carne seca, que é a porção, 30 gramas, 1.686 miligramas de sódio. Em 100 gramas é 5.620 miligramas de sódio, ou 1,405 gramas de sal. Então, é um alimento com alto teor de sódio, pela classificação da FSA, Food Standards Agency, e a proporção de quilocalorias por sódio é 24,43. Vamos observar aqui que acima de 1 é considerado com excesso de sódio. Olha o valor da carne seca, 24,43. Vamos ver a carne seca marca B, 35,43. Vamos ver a carne C marca C, 30,47. Então, realmente, a carne seca é a vilã, o alimento mais rico em sódio aqui, além do bacalhau salgado e tudo mais, está certo que isso é um alimento que na sua preparação ele tem a dessalga, deve acontecer a dessalga, né? Que é colocar a carne de molho na água gelada e trocando aquela água por até 24 horas.
mas é importante a gente observar isso. E os peixes enlatados, né? Então, ele tem ali a relação da OPAS de 2,12, 1,20, 1,43, 1,75, e aí a marca E é considerada de médio teor de sódio, mas sem excesso, segundo a OPAS, de 0,99, né? Considerando uma porção de 100 miligramas, a gente tem uma variação ali de 130 para 273 miligramas de sódio. Bom, a salsicha, todas classificadas aqui como excesso de sódio, todas aí com acima de 1 na classificação da OPAS, e com uma variação aqui de porção indicada no rótulo, mas por 100 gramas a gente tem ali um teor de sódio variando por 100 gramas de 150 a 800. O presunto e a mortadela, né? Com uma porção variando ali de 40 para 50 gramas, dependendo da marca. O teor de sódio de 707 para 267 miligramas. Em 100 gramas, esse valor eleva muito mais. Todos classificados como alto teor de sódio e com excesso de teor de sódio, quando a gente faz a relação quilocalorias por sódio, né? E lembrando que o limite para ter o rótulo de excesso é acima de 1, essa relação. E aqui o presunto a gente tem 8,58, 10,15, 14,97, né? Menos que a carne seca, mas também muito alta. A mortadela um pouco menor, de acordo com as marcas e os produtos estudados nesse estudo, variando ali de 2,87 para 4,50 para cada uma das marcas. Uma só das marcas tem o teor médio em teor de sódio, com 580 miligramas de sódio por 100 gramas ou 348 em 60 gramas, que é a porção indicada no alimento. Isso que está estampado no rótulo, né? Agora a gente vai para o grupo dos laticínios, né? Então, iogurtes, achocolatados, leite integral, queijos, né? Reparem aqui que nos iogurtes de 4 marcas, uma delas tem excesso de sódio, que foi aqui a marca C, em relação ao valor calórico do alimento, com um valor de 1,07, então 0,7 a mais, por isso ele foi considerado com excesso de sódio. A porção aqui, todas estabelecidas como 200 miligramas, com o teor de sódio em 200 miligramas, variando de 100 para 146, e classificada aqui como baixo teor de sódio pela resolução brasileira, baixo teor de sódio pela resolução americana, e com excesso apenas em uma marca. Os achocolatados, excesso apenas em 2 marcas, excesso de sódio, reparem aí, que é o teor de sódio comparado com o valor calórico, né? Então, é o sódio escondido no alimento processado, que a gente nem imaginava que um achocolatado ia ter essa relação considerada ruim. E o leite integral também, em 3 marcas, tem essa comparação de valor calórico com sódio sendo classificado como excesso. E os queijos, todos eles, obviamente, né, os estudados aqui, 1,61 de valor calórico por sódio, 4,55, 5,78 e 5,40. Os alimentos classificados dentro do grupo de leguminosas, né? A gente tem o amendoim, a bebida à base de soja, a proteína texturizada de soja, amendoim salgado, né? Todos eles, isso é um alimento processado, o amendoim salgado, todos eles com excesso de sódio, a bebida à base de soja, uma marca com excesso de sódio e o restante dos alimentos sem essa classificação. Em relação ao grupo das gorduras,
O creme de leite e o leite de coco foram estudados, nenhum classificado como excesso de sódio, todos como baixo teor de sódio. E continuando aí em relação às gorduras, a manteiga, a margarina e o óleo de soja, a manteiga e a margarina, quase todas as marcas com excesso de sódio, com uma porção estabelecida como de 10 gramas, 38 miligramas de sódio, mas quando se trabalha com 100 miligramas, com uma porção de 100 gramas, isso aí já diferencia, né? Mas dentro da porção ainda está, à medida que se consome dentro da porção, a gente tem uma classificação aí menor, né, de teor de sódio. Estamos finalizando aí os grupos alimentares, temos o grupo 7, que seria o grupo dos açúcares, o doce de leite, o leite condensado, o doce de fruta e a gelatina foram estudados. O interessante é que a gelatina tem um excesso de teor de sódio, comparando o valor calórico com o teor de sódio, né, na classificação da OPAS. Das 5 marcas, 3 encontraram dentro dessa classificação, né, por 100 gramas, né, obviamente. E aí a gente tem a porção variada aqui de 5,7, 7,9, 6,8, 16 ou 7. Uma porção aqui muito diferenciada entre as marcas. E aí, por isso, a quantidade de sódio também entre elas é melhor a gente comparar ali por 100 gramas para ter um valor comparativo, né? Então, o teor de sódio por 100 gramas da marca A é 1824,5 e da marca B 607, da marca C 264, 212 e 128. É importante observar, né, que essa análise desse TCC foi feita em cima do alimento sem estar pronto para o consumo, que é vamos dizer, um viés desse estudo, né? Porque a gente teria que diluir essa gelatina e calcular ela pronta para consumo. Continuando aqui com mel e refresco industrializado, das 5 marcas de refresco, 3 têm excesso de sódio, comparando o teor calórico por valor de sódio em 100 ml. Mas em 100 gramas nesse caso, né? Isso no alimento sem estar diluído. Os caldos prontos, esses são também os grandes vilões, né? Com valores maiores até do que a carne seca. A gente tem 84,17 da relação valor calórico por teor de sódio, 170 para a marca B, 59 para a marca C. E também os molhos de tomate e polpa de tomate, todas classificadas como excesso de sódio. Continuando aqui, o grupo das conservas, as conservas vegetais, como a gente estava dizendo, são alimentos que escondem o sódio, né? A gente tem ali a marca A da conserva vegetal como 2,5, a relação quilocalorias por sódio, a marca B 6,84, a marca C 3,46, a marca D 8,57 e a marca E 5,06. Então, todos aqui com excesso de sódio. As preparações formuladas salgadas também e preparações formuladas doces, uma marca C que não. Então, fazendo aí um compilado, né, de todos esses resultados trazidos aí por esse estudo. Aqui a gente tem na primeira coluna o grupo, na segunda coluna o nome do produto e na terceira coluna a variação do teor de sódio entre as marcas. Isso visto de acordo com as informações do rótulo, não confirmando em laboratório esse valor, né? Então, é a declaração da indústria de alimentos.
Então, por exemplo, a aveia em flocos variou de 0 para 30 miligramas. O biscoito de doce de 283 para 346. O biscoito salgado, 593 para 926 miligramas de sódio. A canjica não teve variação, flocos de milho de 266 para 666, uma variação imensa. Os pães também, o dobro de teor quase. A carne seca, de 4.700 para 6.200. Os peixes, de 178 para 455. A salsicha, de 800 para 1.200. A linguiça, de 1.096 para 1.400. Então, a gente tem uma variação aí bem grande do teor de sódio. Continuando aí com os grupos alimentares, o achocolatado variou de 45 para 117, o leite integral de 63 para 80, o queijo de 536 para 1.800, quase 3 vezes mais de 3 vezes, o amendoim de 633 para 1.200, a bebida à base de soja também variou de 90 para 95 miligramas, a proteína texturizada nem tanto, e aqui o creme de leite também. Então, existe muita variação na declaração do rótulo, é bem importante isso, né? Para gelatina, para o mel, para refresco industrializado. E aqui a gente tem a quantidade e percentual de produtos analisados por categoria de classificação de teores de sódio. Então, segundo a resolução brasileira, a classificação brasileira, de todos os alimentos estudados, 29 tinham essa declaração não contém, né? Então, de todos os alimentos, né, que compunham a merenda escolar, que foi aí o foco de estudo desse TCC, 18% não tinha sódio, de acordo com a classificação da Anvisa. 13% tinha muito baixo teor, 15% baixo teor. E essa referência, ela altera de acordo com outras classificações, essa é uma outra classificação internacional, né? Então, como baixo teor, 61 alimentos, sendo 28%, com médio teor 45%, 28%, e alto teor 51% ou 32%. E a OPAS, com excesso de sódio em relação ao valor calórico, 89 alimentos dos 150 estudados, sendo que 55% do valor. E, segundo a resolução, né, a gente tem, só repetindo ali o que foi encontrado na tabela, 18% não contém, 8% muito baixo, 9% baixo teor, e a OPA 55% tinha um excesso de sódio. E pela Food Standard, né? Então, houve variação no teor de sódio de todos os alimentos e a importância da leitura e entendimento da informação nutricional contida no rótulo do produto, né? E a conclusão desse estudo, que os alimentos muito consumidos e que têm muito teor de sódio, seriam todos esses aqui, pães, carnes, peixe, salsicha, linguiça, presunto, mortadela, gelatina. Aqui tem a lista de todos esses ingredientes, todos esses alimentos. Aqui mais algumas relações de teor de sal com produtos, por exemplo, o bacalhau salgado tem 13.585 miligramas de sódio, a gente tem a azeitona com 2.900, os salgadinhos com 1.400, isso por 100 gramas, né? O cereal matinal 600 e pouco, a salsicha 640 e os salgadinhos aqui, biscoito salgado 854, o macarrão instantâneo 1.500, né? Então realmente muito maior. Em relação aos queijos, né? Eu trouxe um estudo aí de Felício et al, né? Que ele colocou qual que é a contribuição do queijo, né? A média de ingestão
de um grupo lá, de um grupo de indivíduos que ele estudou, e o percentual de sódio que representa essa ingestão. Então, por exemplo, o queijo Minas Frescal equivaleria a uma ingestão de 284 gramas, né? E representando 14,2% da ingestão de sódio por dia. Da mussarela representa 17,2% da ingestão de sódio se eles ingerissem 344,7 gramas de queijo mussarela por dia. O queijo prato 353, representando 17,6%, o queijo Minas padrão, que é um pouco mais concentrado que o queijo Minas Frescal, né? Representando 17,8%, e o requeijão representando 19,5%. Isso é a porcentagem de ingestão em relação ao valor diário de referência considerado aqui como 2.000 miligramas, não como 2.400, como é o referenciado pela OMS. Aqui do lado esquerdo a gente tem os alimentos considerados com pouca quantidade de sódio, do lado direito os alimentos com muita quantidade de sódio, né? Interessante vocês observarem esses valores, e com média quantidade de sódio seriam os queijos, paçoca, extrato de tomate, os enlatados, né? E aqui algumas dicas definidas pela OMS para a gente reduzir o teor de sódio do alimento, né? Diário da dieta. Então, não ultrapassar 2 gramas de sódio ou 5 gramas de sal de alimentos por dia. Substituir o sal por especiarias, por ervas, né? Eu vou, nos próximos slides, eu vou estar dando dicas de ervas e especiarias para vocês. E reduzir gradualmente a quantidade de sal que você vai adicionar aos alimentos durante o cozimento e com o sal de mesa. Essa dica é super importante, essa redução gradual, porque tem muitos estudos que dizem que a redução gradual faz com que o consumidor, com que o indivíduo adapte o seu paladar para esse teor reduzido em sódio. Então, se você faz uma redução abrupta, ele não vai aceitar os alimentos, mas se faz uma redução gradual, ele vai se acostumando ao ponto de não conseguir mais ingerir o alimento que era muito salgado antigamente. Então, essa redução gradual é uma coisa que deve ser planejada com a família, que está sendo planejada pela indústria de alimentos, de acordo com os acordos voluntários que está acontecendo, exatamente para a população não sentir essa redução abrupta e aí recusar o alimento. Então, isso tem estudos que embasam essa questão. É muito importante, né? Verificar o rótulo do alimento na hora de você escolher o alimento, na gôndola do supermercado ou no programa do aplicativo que vocês compram, se for o caso de compra online hoje em dia. Esse teor varia muito de uma marca para outra, vocês viram nesse estudo, né? Então, comer carne fresca ao invés de carne processada, né? E evitar comer bacon, salsicha, né? Além do problema do sódio, a gente tem os problemas dos conservantes, das nitrosaminas, né? A gente sabe disso. A dica 6, limitar a quantidade de salgadinho, né? Então, quanto menos melhor, se nada, melhor ainda. E a dica 7, faça suas próprias refeições, né? Fazer suas próprias refeições significa não comprar alimento processado, porque o processamento ele tem o sal como um dos ingredientes para a conservação do alimento. E a dica de ouro, usar temperos, né, como alho, cebola, cheiro verde, orégano, sal de ervas, especiarias, né, para não afetar a aceitabilidade desse alimento, né.
Então, uma cartilha aí do Senac São Paulo deu aí muitas dicas de vários temperos e especiarias que a gente pode usar. Por exemplo, o manjericão, ele pode ser usado na berinjela, no pimentão, no molho de tomate, em pizzas, e tem a função clássica, é uma erva clássica da cozinha mediterrânea e tem características bem marcantes de frescor, aroma e sabor. Eu só vou dar uma outra dica, né, uma outra regra de ouro na gastronomia, é que a gente nunca acrescentar mais de 2 elementos marcantes, né? Se tem um elemento muito marcante, como é o caso, por exemplo, do orégano e manjericão, acrescentar no máximo 1 ou 2 elementos marcantes. E se você quer fazer uma combinação, no máximo 3. Então, alho, cebola e manjericão. Pronto, 3 temperos já tá de bom tamanho. Então, o orégano nas pizzas, omeletes, patês, batatas, carne de porco, costela, aves, peixes assados e frutos do mar. E também tem característica bem marcante, é ligeiramente amargo, então não combina com alimentos de sabor delicado, né? Porque ele é muito marcante. O dill, não sei se vocês conhecem, então é bem interessante usar em queijos, pães, bolos, também coisa doce, né? Marinados, conservas, e ele é um pouco picante, então ele vai dar um aroma e um sabor diferente para os alimentos. A manjerona também é bom para molho, para salada, para verdura, omelete, caldos, e ela tem uma característica bem marcante de frescor, aroma semelhante ao orégano. A salsa tem as suas várias utilizações aqui, sopa, assado, risoto, carne de todas as espécies, refogados, pratos de forno, farofa, pasta de queijo, verdura, molho, e ela complementa o sabor de ingredientes picantes, como azeitona, alcaparra, aromatiza e acentua o sabor dos alimentos. E o alecrim, berinjelas, patês, batatas, ovos, carnes, aromatiza e acentua os sabores. A salva é clássica da cozinha mediterrânea e tem um sabor marcante de frescor e marca o aroma e o sabor. A hortelã oferece aroma, cor, sabor, frescor, além de ajudar na decoração dos pratos, né? A gente tem pratos da cozinha do Oriente Médio, como quibe assado e cru. O estragão é um tempero típico da culinária francesa, fornece um leve amargor, equilibra o preparo e realça o sabor dos ingredientes. Usado em sopa de tomate, atum, porco, galinha e tal. E o louro, ensopado, diversos à base de carne ou grãos, e ele é aromatizado, uma erva aromática delicada que beneficia outros sabores. O tomilho, usado em cogumelo, carne de cordeiro, de porco, né? É uma erva clássica da cozinha mediterrânea, características bem marcantes de frescor, aroma e sabor. O salsão em caldos, como de peixe e de frango, e faz parte da combinação de aromáticos, fornece sabor, aroma e cuidado para não utilizar uma quantidade muito grande, porque ele se sobressai em relação aos outros ingredientes. Agora a gente vai falar um pouco sobre as especiarias. Até então a gente falou sobre ervas, agora a gente vai falar sobre especiarias. A gente tem o anis estrelado, usado em carnes doces, carne de porco, frango, receitas típicas chinesas. É aromático, fornece sabor peculiar e engrandece o preparo. A canela com banana, ele é bom para ser utilizado em banana, maçã, carne de caça e carnes assadas, e agrega valor e benefícios nutricionais, além de aromatizar e potencializar outros sabores. O gengibre em camarão, conservas, porco em geral, muito aromático, leva frescância, leva picância em pratos salgados. O açafrão, também usado em muitas preparações, adiciona cor, aroma, deixa o prato mais atraente devido à cor laranja
liberada aí pela flor de açafrão, né? A noz moscada também é aplicado em alimentos doces e salgados, é uma especiaria aromática, deve ser raspada na hora para conservar suas propriedades e não se deve comprar já moída. A baunilha, muito utilizada em preparos de bebidas, como chocolate, milkshake, pudim, sorvetes, então pratos doces, aromatiza, acentua o sabor, o extrato é mais forte que a essência e deve ser usado com moderação. A pimenta rosa eu gosto muito, né? Eu uso em quase tudo. E a pimenta, ela não tem ardor e é muito aromática, ela dá leveza ao prato. A mostarda em grãos também é usada em molhos, carnes, peixes, dá um sabor picante e marcante aos pratos. Então, se você usa mostarda que é marcante, você não vai usar uma erva também marcante. Tem que prestar atenção nesse detalhe do marcante. A pimenta da Jamaica, a pimenta do reino, todas picantes, pimenta malagueta, cardamomo, pode ser consumida junto do café, com o fígado, com caldas, né? Fornece um sabor bem peculiar ao preparo, não é um condimento tão utilizado, mas ele tem um sabor surpreendente, né? E a cúrcuma adiciona cor, sabor e aroma, é muito utilizado como corante natural também. Repetir aqui, o curry e a páprica também são usados, no caso da páprica, fornece uma picância e a gente tem a páprica doce e a páprica picante, né? Então tem duas espécies aí, tem que tomar cuidado qual que você está comprando. E o curry é uma combinação aí de condimentos, né? Com sabor acentuado. O sumagre e o zimbro, não sei se vocês conhecem, né? São também o sumagre, né? Por nome lembra vinagre, né? Dá acidez ao prato. E o zimbro é aromatizado, valoriza os temperos e tal. E aí a gente tem aqui exemplos, né? 3 exemplos de combinações de especiarias e ervas. Como é o caso, por exemplo, do buquê gami, que é feito com um mix de alho porró, tomilho, talos de salsinha e folhas de louro. Então, junta todas essas ervas frescas e coloca no ensopado, e depois retira esse buquê, só deixando o extrato ali no alimento, né, na sua preparação. O garam masala, que é um mix de cravo, canela, cardamomo, noz moscada, pimenta do reino, grão. E aí deixa os pratos também mais quentes e picantes. E o chimichurri, bem conhecido de vocês, né? É um mix de sal, alho, pimenta, calabresa seca, orégano, folha de louro, salsinha, vinagre de vinho branco e azeite. Então, mistura que dá umidade e sabor ao prato. E aí a gente tem um sal de ervas desenvolvido pela Faculdade de Nutrição da UFG, que a gente tem inclusive 2 receitas, um de 4 ervas, outro de 7 ervas, que foram analisadas em experimentos sensoriais com indivíduos misturados em alguns tipos de receitas comuns, como arroz, feijão, batata, carne, e que a gente mistura tudo com um pouco de sal no liquidificador e pode usar em substituição ao sódio, né? Aqui está a receita que nós desenvolvemos, né? O sal de 4 ervas e o sal de 7 ervas. A gente tem aqui o sal de 4 ervas feito com cebolinha, salsinha, manjericão e orégano, e o de 7 ervas com todos esses outros 4, mais manjerona, mais alecrim, mais tomilho. Então, ele é uma forma da gente reduzir o teor de sódio das preparações e ainda conferir sabor, compostos bioativos, potássio, né, que são encontrados nessas ervas.
As referências, algumas das referências que eu me baseei para trazer essa palestra para vocês, e muito obrigada, espero que tenha sido muito útil.